seja ela uma via metabólica, se esse paciente não dorme bem. E se esse paciente também vive ansioso, vocês podem ter certeza que o metabolismo dele está mais lento, porque a ansiedade também anda junto com o cortisol. E o cortisol elevado, ele diminui bastante o nosso metabolismo. Então, às vezes, você pode fazer um tratamento maravilhoso com o seu paciente e ali naquela situação do dia a dia desse paciente, ele vive ansioso, vive irritado e chega à noite e dorme mal. Aquele tratamento maravilhoso que você está passando, aquela dieta maravilhosa que você está passando, não vai funcionar da maneira que poderia funcionar. E as pessoas que dormem mal ingerem mais de 30% de calorias do que uma pessoa que teve uma boa noite de sono. Isso também dificulta a dieta que você pode estar indicando para o seu paciente ou a dieta que você possa estar fazendo. E aqui eu trouxe a fisiopatologia do sono, pessoal. O que que é isso? Por que que a gente dorme mal? Por que que a gente fica ansioso? Inicialmente, hoje, a gente temos muitos agentes que causam uma hiperatividade no nosso cérebro. Faz com que o nosso cérebro trabalhe demais durante o dia a dia. Um exemplo disso é o celular, são as telas. Isso estimula muito essa hiperatividade. É a ansiedade do dia a dia, é a cobrança do dia a dia, é você, né, tá sempre naquela correria, naquela loucura do dia a dia. Isso tudo gera muita hiperatividade no nosso sistema nervoso central. E quando gera essa hiperatividade, a gente observa ali um aumento do cortisol, como vocês estão vendo aqui, um aumento do hormônio do estresse, mas o cortisol também tem seu momento importante. Todo momento que a gente sofre um acidente, por exemplo, o primeiro hormônio que o nosso corpo libera é o cortisol, para manter a gente vivo. Então, o cortisol também tem sua importância, mas quando ele está elevado por muito tempo e sempre, ele é muito danoso. E outro ponto, esse aumento do cortisol aumenta a ação do glutamato, que a gente vai estar conversando hoje também aqui, ó, aumento do glutamato. E o aumento do glutamato estimula o quê? A irritabilidade, a excitabilidade. O glutamato está ligado a vários problemas neurológicos. E quando o cortisol está alto, a gente vê uma grande desmodulação do glutamato. Como a gente também observa uma redução dos receptores GABAérgicos. E isso também traz um aumento dessa ansiedade. Isso também piora a qualidade do sono, né? GABA, ela relaxa, ela calma. E quando a gente está muito ansioso, muito irritado, com o aumento do cortisol, tanto o glutamato está desregulado, quanto o GABA não está com seus níveis adequados. Consequentemente, com todo esse desequilíbrio neuroquímico, vocês acham que a gente vai produzir a melatonina que a gente precisa para ter a indução do sono corretamente? Vocês acham que isso funcionaria de verdade? Com certeza não. A nossa melatonina, com esse desequilíbrio total que a gente teve durante o dia, com o aumento de processos inflamatórios, porque o cortisol alto também aumenta a inflamação. E isso desregula, consequentemente, toda essa produção de substâncias que vão induzir o sono, como a serotonina e, consequentemente, a melatonina. Então, a gente começa a entender por que que a maioria das pessoas que são muito ansiosas ou que tem um trabalho que gera muita ansiedade, na grande maioria também não dorme mal, porque o dia dessa pessoa teve essa hiperatividade e chegou à noite, o corpo não consegue produzir a melatonina que ela precisa. Nosso corpo é perfeito. E aqui eu vou trazer a primeira substância que eu quero falar hoje com vocês, que eu acho ela fantástica. Não é uma substância tão nova assim, mas é uma substância que traz efeitos incríveis quando a gente olha para o sono. E ela é feita a partir de 4 cogumelos, né? O reishi, o cordyceps,
o Lion's Mane e o Shiitake. E esses cogumelos juntos são ricos em vários componentes, né, polissacarídeos e também triterpenos, que conseguem estimular as ondas alfa, conseguem aumentar as quantidades de GABA, conseguem estimular a produção de serotonina. Esses cogumelos são ricos em glicina, que é um aminoácido que a gente vai falar hoje, que também melhora a qualidade do sono. A gente consegue observar que todos esses cogumelos trabalhando em conjunto conseguem trazer excelentes resultados, porque eles conseguem trabalhar em diversas vias diferentes que vão melhorar a qualidade do sono. Um exemplo ali, ó, você observa um aumento da serotonina. E a serotonina é um precursor de quem? Da melatonina. Quanto mais altos nossos níveis de serotonina à noite, melhor vai ser a produção de melatonina. E ali, ó, outra coisa bacana, estimula as ondas alfa. E o que que as ondas alfa no nosso cérebro faz? Relaxa, acalma. A gente vai falar da L-teanina, que também tem essa capacidade. A gente observa aqui, ó, o aumento de GABA, que isso vai inibir, vai diminuir a excitabilidade do sistema nervoso central. A L-glicina, ela aumenta o relaxamento muscular, que ela também acalma. E a gente consegue ter o quê? Com a utilização do ProSleep, um sono reparador, sem dependência. Ah, só dá para usar melatonina, só dá para usar componentes, drogas mais potentes? Com certeza dá. Mas tem muito suplemento legal, tem muito ativo que ajuda a melhorar a qualidade do sono. Outro produto que é incrível, pessoal. Ah, desculpa, eu não falei a dosagem do ProSleep, é de 150 miligramas, 1 hora antes de dormir, tá? Você pode tomar uma dosezinha do ProSleep. Outro produto que é fantástico é o PhytoSherry. O PhytoSherry, ele é extraído das cerejas, né? De um tipo de cereja. E o que que acontece? As cerejas, elas possuem grande quantidade de fitomelatonina. E o que que é uma fitomelatonina? É uma melatonina natural. E essa melatonina natural, ela consegue trazer todos os mesmos efeitos que uma melatonina, que a melatonina, o hormônio da melatonina que a gente utiliza, também traz na melhora da indução do sono. E a gente consegue observar, né, aqui a sua ação na questão do aumento da melatonina exógena, né, atuando nos receptores MT1 e MT2, né, melhora todo o ciclo circadiano, ela também consegue ter uma boa quantidade ali de triptofano, que por sua vez vai ser convertido em hidroxitriptofano e consequentemente em serotonina, e como eu já falei, vai aumentar a quantidade de melatonina endógena. Então ela consegue trabalhar de duas maneiras. Ela aumenta a quantidade de melatonina exógena e ela também consegue aumentar a quantidade de triptofano. E ela consegue trabalhar ali na melhora da qualidade do sono REM, né? Que é aquele sono de qualidade. Porque também não adianta você dormir e ficar sonhando, ficando acordando o tempo todo, né? Isso tudo piora a qualidade do teu sono. Você não dorme. Você está ali deitado, mas você não está dormindo. E aqui, ó, as dosagens, pessoal. A cada 10 gotas do PhytoSherry, a gente encontra 1 miligrama de melatonina. Ah, eu sou nutricionista, eu sou farmacêutico, eu sou biomédico. Vocês podem utilizar ali, ó, 2 gotas do PhytoSherry, que vai corresponder ali à dosagem de melatonina quando a gente olha para o suplemento alimentar. Isso mostra, pessoal, que a gente não precisa estar indicando o tempo todo ali o hormônio melatonina, né? Porque ele pode causar um feedback negativo. E eu sempre falo nas minhas aulas, e isso é muito bem proposto pelas literaturas, que a quantidade de melatonina que você deve iniciar no paciente que está ali na tua frente tem que ser uma dosagem muito baixa, em torno de 1 a 3 miligramas.
Eu vejo já prescritores começando com 5 miligramas, 8 miligramas, 10 miligramas de melatonina. Ótimo, porque o paciente vai dormir na primeira noite que você vai utilizar, mas ele vai criar um feedback negativo rapidamente dessa melatonina. E o que é um feedback negativo, pessoal? O teu corpo percebe que já existe uma grande quantidade daquele hormônio ali, como a melatonina, mesmo usando ela aqui como phytoshell. E essa quantidade total de melatonina vai fazer com que o corpo pare de produzir a melatonina natural que ele produz. Isso causa um feedback negativo. Melatonina é excelente, mas sempre comece com as menores doses. Igual, vai começar com phytoshell com o paciente, começa com 10 gotinhas toda noite, começa utilizando junto ali com o ProSleep. A dosagem do ProSleep, como eu falei, é 150 miligramas 1 hora antes de dormir, tá? Aqui, outro produto que é incrível, né? O magnésio, ele vem sendo estudado dia após dia, e esse é um dos magnésios que eu mais gosto de indicar e também de falar sobre ele, que é o magnésio bisglicinato. Ah, Humberto, qual é a diferença desse magnésio para os outros magnésios? É isso aqui, pessoal. Essa é o bisglicinato. E o que é o bisglicinato? Isso mostra que esse magnésio aqui, ele vem acompanhado da L-glicina. Vocês lembram que eu falei ali no exemplo do ProSleep, que a L-glicina melhora o relaxamento? Ah, Humberto, mas o magnésio, ele não vai agir no sono? Ele age sim, porque quando vocês estão observando aqui nesse mecanismo aqui, o magnésio, ele trabalha como um antagonista do cálcio, e isso inibe a entrada de cálcio dentro da célula, inibindo todo o processo que acontece com o aumento dos receptores glutamatérgicos. Isso melhora a excitabilidade, melhora a irritabilidade, melhora a ansiedade, e ele não só tem essa função, ele também vai trabalhar aqui nos receptores de GABA, aonde vai aumentar os níveis de GABA intracelular. Olha só que a quantidade de ações importantes que o magnésio tem no sono. E, pessoal, 70% da população brasileira não consome a quantidade de magnésio que deveria consumir. Antes de tudo, antes de usar fórmulas mirabolantes, antes de fazer tratamentos mirabolantes, utilize aí o magnésio, tente fazer uma correção de alguns minerais, de algumas vitaminas que podem estar deficitárias nesses pacientes. Porque às vezes o problema relacionado à ansiedade, o sono, pode ser também deficiência de algumas vitaminas, como a vitamina D. Por isso que é sempre importante a gente olhar o paciente por um todo. E eu gosto muito de utilizar esse tipo de magnésio à noite, na dosagem de 300 miligramas a 500 miligramas. Quanto pior for o caso do paciente, maior tem que ser a dose, tá? Outro produto incrível é a L-teanina. A L-teanina é um aminoácido que a gente extrai ela do chá verde. O chá verde tem grande quantidade de L-teanina. E a L-teanina, ela também tem a capacidade de estimular as ondas alfa, porque ela consegue trabalhar em alguns receptores que aumentam a quantidade de serotonina e também de dopamina, que por sua vez vão aumentar a conversão das ondas alfa. Além disso, ela ela consegue aumentar, aliás, ela consegue trabalhar ali nos receptores de glutamato também, e, consequentemente, aumentando a síntese de GABA. E isso aumenta o quê? O relaxamento, a sedação. Mas não é aquela sedação que traz aqueles efeitos colaterais que a gente está acostumado a observar, né? Ela traz a sedação da maneira adequada, da maneira que a gente consegue trabalhar normalmente, que a gente consegue fazer
as coisas da maneira adequada, como a gente deve fazer. Ela não deixa você ficar ali mole, deixar você zonzo, com sono, sabe? Ela não traz aqueles efeitos colaterais que a gente observa em alguns medicamentos que trabalham também essa ação. Aí, deu uma travada aqui. Só um minutinho que deu uma travadinha aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aí, pessoal? Que deu uma caída na internet aqui. Estão conseguindo Sim, enxergar dá os sim, tá slides? dando sim. Aham, tá sim. Se alguém puder me responder aí. Pode botar um joinha aí, pessoal. Tá dando para ver. Beleza? Aqui a gente vai falar sobre a L-glicina, que é um termorregulador do sono. O que que ela faz? Ela consegue regular a temperatura do nosso corpo através da sua ação, especialmente nos receptores GABAérgicos, e, consequentemente, ela consegue melhorar, ela diminui a temperatura do corpo, né? Ela consegue trabalhar muito bem isso. E consequentemente, ela também estimula ali o relaxamento. Por isso que o magnésio mais indicado para induzir o sono é o magnésio mais rico em L-glicina que a gente tem hoje no mercado, que é o magnésio bisglicinato, que foi aquele magnésio que eu mostrei para vocês ali, tá? Pessoal, eu vou espelhar de novo aqui, porque não está ficando legal para mim aqui. Só um minutinho que eu vou espelhar novamente para vocês. Agora tá. Aqui a gente consegue entender melhor como é que ela consegue trabalhar na diminuição da temperatura do corpo, né? E, consequentemente, trazer todos esses efeitos benéficos que a gente observa no sono. E a dosagem de uso da L-glicina é de 3 gramas antes de dormir, tá? Sabe um aminoácido, sabe um produto que tem muita L-glicina? E até por isso eu indico ele à noite? São os colágenos. Colágeno, um Verisol, um Genuine, um Peptan. A maioria desses colágenos peptídeos, né, que tem uma excelente absorção, são muito ricos em L-glicina. Então, se você tem um costume ou vai indicar o colágeno para o seu paciente, passa ele antes de dormir, que por conta dessa quantidade de L-glicina que ali existe, pode também melhorar a qualidade de sono do seu paciente, tá? É um bom momento de você prescrever o seu colágeno por conta dessa quantidade de L-glicina. Aqui. E aqui eu estou trazendo algumas formulações, tá? A gente tem ali uma indução rápida com ProSleep, 150 miligramas, L-teanina, 200 miligramas, magnésio L-trionato, 300 miligramas, e vitamina B6, ali eu botei a P5P, que é uma que tem uma excelente absorção, 15 miligramas, tomar uma dose, 60 minutos antes de dormir. Humberto, por que que você botou a vitamina B6? Porque a vitamina B6, ela aumenta a conversão do triptofano em serotonina e também é muito importante na conversão da serotonina em melatonina. Eu sempre gosto de botar ali a vitamina B6. A B3 também é importante, mas a B6 é ainda mais importante nesse processo. Manutenção do sono, sabe? Aquele sono que o paciente precisa dormir com qualidade, ter uma noite de sono que ele acorde bem no outro dia, acorde revigorado no outro dia. Eu botei ali o Phytoshelly, 20 gotas, vai dar em torno de 2 miligramas de melatonina. E, gente, tem que fazer separado, tá? Essa fórmula aqui, da L-glicina, com o inositol e a passiflora, vocês podem fazer em sachê. Então, vai passar o Phytoshelly em gotinha, a pessoa vai tomar ali um pouquinho de água, ou pode pingar direto na boca, não tem problema algum. E ali, você passa junto a essa tomada as gotinhas, um sachê de 3 gramas de L-glicina,
2 gramas de inositol e 300 miligramas de passiflora, tá? O inositol também melhora muito a qualidade do sono, tá? Eu gosto muito do inositol. E para ansiedade noturna, aquela pessoa que chega em casa ansiosa, teve um dia horrível de trabalho, teve um dia muito ansioso, um dia que mexeu muito com o humor dessa pessoa. Aí eu botei ali, ó, tomar uma dose após o jantar, diferentemente dos outros, né, que é antes de dormir. Porque esse produto aqui, essa fórmula, você pode passar associada até com alguma dessas outras fórmulas aqui do lado, com a indução do sono e também essa melhora da qualidade do sono, né, da manutenção do sono. Você pode passar essa associado. A pessoa chega em casa, está muito ansiosa, toma essa fórmula. E você pode passar na hora de dormir uma outra fórmula dessa aqui, sem problema algum. Porque essa fórmula aqui da ansiedade noturna, ela vai trabalhar mais o quê? A ansiedade. E, Humberto, essa fórmula eu posso usar durante o dia? Pode. E é incrível, tá? Se você quiser passar essa fórmula para o teu paciente aqui, dividindo essas dosagens, né? 2 vezes ao dia, você pode estar indicando também uma dose, eu gosto de sempre trabalhar, se você for passar durante o dia, 10 da manhã e 4 da tarde, que são os picos de cortisol, tá? Tem gente perguntando aqui, como é que é? O Proslip seria, então, uma cápsula de 150 miligramas, isso aí. A L-glicina, como termorregulador, pode ser indicado para episódios de menopausa e calor excessivo? Pode. Na menopausa, eu gosto muito do Crocus sativus. A mulher, quando está sentindo muitos calores, muitos fogachos, isso é por conta da queda do estrogênio. Sem estrogênio, a mulher não produz os neurotransmissores importantes para produzir a melatonina, como a serotonina e também a dopamina. O estrogênio é fundamental para produzir esses neurotransmissores. E como a mulher está com uma quantidade muito baixa de estrogênio, ela não produz muito bem esses neurotransmissores. Por isso que a mulher sofre tanto com mudanças de humor e também com os fogachos, né, os calores, nessa fase da menopausa. Então é muito bacana você utilizar também a L-teanina, o hidroxitriptofano e também alguns fitoestrógenos, como o lúpulo, que eu vou falar hoje com vocês, tá? E a gente vai falar de um assunto aqui que todo mundo gosta, né? Que é metabolismo, obesidade, é o que a maioria dos consultórios hoje mais trabalham, são com essa questão focado no emagrecimento, né? É onde a gente consegue observar uma grande procura dos pacientes. E aqui eu quero explicar para vocês como é que a pessoa, uma obesa, uma pessoa que está acima do peso, né? Por que ela consegue desencadear tantos efeitos nocivos, danosos para a qualidade de vida dela durante todo esse processo onde ela está engordando o tempo todo ali, né? A gente observa aqui, ó, o tecido adiposo visceral branco, white, ele traz um aumento de várias substâncias inflamatórias. E essas substâncias inflamatórias, como interleucina 6, TN-alfa, proteína C reativa, e tem várias outras que eu vou mostrar para vocês, e essas substâncias, essas citocinas, elas vão direto para a nossa corrente sanguínea. E elas conseguem aumentar uma inflamação sistêmica no nosso corpo, inflamando o cérebro, o fígado, inflamando o nosso corpo por um todo. Por isso que os obesos começam a desencadear processos relacionados a diabetes, processos relacionados a problemas cardíacos, a processos relacionados ao aumento da ansiedade e também da depressão. A depressão é uma doença causada por uma inflamação, como todas as doenças são. E a obesidade, ela é chave para desencadear esse processo inflamatório que também vai desencadear ali a depressão. E não só isso, né, gente? A gente sabe que a obesidade está interligada a vários tipos de câncer por conta do aumento desses processos inflamatórios, né? E o que acontece aqui? Esse tecido adiposo visceral aqui, o branco, ele aumenta as quantidades de quê? De leptina, gente. E a leptina é o hormônio do quê? Da fome.
Por isso que os nossos pacientes nunca estão saciados, especialmente os pacientes que estão acima do peso. Você pode notar que quando esse paciente começa a emagrecer, automaticamente ele começa a se sentir o quê? Mais saciado. Diminui aquela ansiedade, aquela compulsão que ele sente, porque essa leptina aqui, que está em alta quantidade na nossa corrente sanguínea, ela reduz, porque a quantidade de tecido adiposo visceral branco que está aqui, ela é reduzido. E a gente aumenta o quê? A quantidade de tecido adiposo bege e marrom, que são um tecido adiposo com alta qualidade, um tecido adiposo extremamente importante como ação anti-inflamatória, antioxidante, metabólica, né? A gente sabe que a adiponectina, que é uma proteína que é produzida pelo tecido adiposo marrom e também pelo bege, é um grande protetor do nosso corpo, tá? E a gente olha aqui, ó, o estresse oxidativo, a inflamação, inflamando quem? As nossas mitocôndrias. E quanto mais mitocôndrias inflamadas a gente tem, menos a gente vive, menos o nosso corpo trabalha adequadamente, porque a gente não consegue produzir a energia necessária para que tudo funcione de maneira adequada, tá? E isso causa uma disfunção mitocondrial. E esse estresse oxidativo começa a trazer as outras doenças. Aqui vocês estão vendo um tecido adiposo visceral branco inflamado, hipertrofiado, cheio de triglicerídeo. Olha a quantidade de substâncias inflamatórias que ele libera na corrente sanguínea do nosso paciente. Aqui, olha, ele aumenta a resistina, que está interligada com o quê? Com o aumento da resistência insulínica. Ele aumenta também o quê? A leptina, que está interligado com o quê? Com o aumento da fome. Ele aumenta a angiotensina, que está interligado com o aumento de quê? De processos cardiovasculares. PAI-1, que também está relacionado a processos metabólicos e também relacionados a processos cardiovasculares. Interleucina 6, que nem se fala, está interligado com um monte de câncer, um monte de doenças inflamatórias, né? TNA-alfa, TNF-beta, tudo aumentado. E nossa adiponectina, que é muito importante, ó, ela diminui, tá? E isso, pessoal, vai inflamando o nosso corpo inteiro. Nosso músculo, nosso sistema vascular, nosso sistema imunológico, nosso intestino especialmente, né? Intestino extremamente importante, nosso cérebro, nosso fígado, nosso pâncreas. Por isso que a pessoa tem mais dificuldade de emagrecer, porque o pâncreas também não funciona adequadamente. Por isso que é muito importante a gente corrigir nessa rota metabólica os processos inflamatórios, tá? Uma das primeiras substâncias que eu sempre indico, e eu sempre falo que ela é BBB, boa, bonita e barata. Eu estou falando do chá verde. O chá verde ele é rico em epigalo de catequinas, ele é rico em cafeínas e também cafeínas não, em cafeína e também na L-teanina que a gente falou hoje. E a gente consegue observar que através aqui do epigalo de catequinas, o EGCG, que a gente encontra em grande quantidade no chá verde, ele estimula a inibição da lipase pancreática. E isso faz o quê? A redução da absorção de gorduras. Então, o paciente elimina mais gordura pelas fezes, né? Ele inibe esse metabolismo da gordura no estômago ali e faz com que essa gordura vá embora nas fezes, tá? E ele também estimula a MPK quinase, que é uma proteína extremamente metabólica, tá? Ela consegue melhorar ali a biogênese mitocondrial. O que é biogênese mitocondrial? Consegue estimular a quantidade de mitocôndrias que o nosso corpo tem. E isso não só protege o nosso coração, mas também estimula o metabolismo. E ela também consegue ali trabalhar nos receptores da noradrenalina, né? Ela aumenta a ação e prolongação da noradrenalina, aumentando nossos batimentos cardíacos e aumentando assim a nossa termogênese, tá? E consequentemente aumenta o gasto calórico, tá? Uma padronização ideal de um chá verde de qualidade é que ele tem em torno aí de 50% de EGCG na sua composição, tá? A dosagem ela pode variar de 500 miligramas a 1.000 miligramas dia. E eu vou mostrar para vocês aqui
um chá verde mais potente. Ele é 2 vezes mais potente do que o chá verde, que é o Green Select, tá? E o legal do Green Select é que ele não tem cafeína na sua composição. Então, ele também consegue estimular os mesmos processos que o chá verde tem, sem estimular os efeitos colaterais que a cafeína traz para algumas pessoas. Então, se você quiser usar um chá verde à noite, existe o Green Select. O Green Select é uma forma patenteada do chá verde, né? Ele leva uma camada fitossômica que melhora a sua absorção, porque ele é muito mais absorvido do que o chá verde, tá? Por conta dessa camada lipídica que ele tem aqui. E ele não tem cafeína, tá? E a dosagem dele pode variar. 100 miligramas 2 vezes ao dia já também é uma excelente dosagem, tá? E é um produto que eu vendo há muitos anos, há muitos anos. É um dos produtos que a gente mais vê resultado positivo, tá? Eu gosto muito da utilização do Green Select. Outro produto incrível que ganhou muitas páginas de jornais aí ano passado, ano retrasado, quando estourou essas canetinhas emagrecedoras, é a berberina, né? A berberina, muita gente falou que é o Ozempic natural, e não é bem assim, né? Ela consegue estimular o GLP-1, né? Que é o mesmo hormônio que o Ozempic, todas essas canetinhas, elas têm o foco nesse hormônio, né? Elas são análogos do GLP-1, essas canetinhas. E a berberina, ela consegue estimular também a produção do GLP-1 diretamente no nosso intestino, aonde a gente produz esse hormônio. E esse hormônio aumenta a saciedade, melhora a sensibilidade insulínica e também tem a capacidade de fazer com que a pessoa se sinta mais saciada por mais tempo, tá? E além disso, a berberina, ela tem várias outras atividades extremamente importantes. Ela estimula a impeccaquinase, eu já falei com vocês que é uma enzima extremamente metabólica. Ela consegue no intestino agir como um prebiótico. O que é um prebiótico? É uma substância que traz benefícios para as bactérias boas do nosso intestino. E ela estimula uma bactéria chamada Arquemância. E a Arquemância é o grande que da questão do aumento do GLP-1, tá? Quanto mais arquemância a gente tem na nossa flora intestinal, maior vai ser a quantidade de GLP-1 que a gente produz. E os estudos mostram que pacientes obesos têm baixas quantidades dessa bactéria no intestino, da arquemância. Então, vocês vão ver vários estudos aí publicados da utilização da arquemância, né? A gente já tem essa bactéria aí para estar utilizando em forma de probiótico, tá? A dosagem tá perguntando aqui qual seria a posologia do Green Select. Pode ser 120 miligramas 2 vezes ao dia ou 160 miligramas 2 vezes ao dia, tá? E aqui a gente vê que através do aumento da impeccaquinase, dessa atividade estimulando GLP-1, dessa ação intestinal aqui que ele também tem, a berberina trabalha em várias vias importantes para quem quer perder peso. E a berberina também é excelente, excelente para quem tem gota, para quem tem ácido úrico, colesterol alto, sabe? Tem uns estudos bem legais que comparam a berberina com a metformina, tá? A dosagem de uso da berberina é de 500 miligramas, 2 a 3 vezes ao dia antes das refeições. Por que antes das refeições? Porque ela também consegue inibir uma enzima, a amilase, que quebra o quê? Os carboidratos. E quando ela inibe isso, ela faz com que o nosso corpo absorva menos carboidratos, menos amido da nossa dieta. E é por isso que a berberina tem essa outra capacidade importante quando a gente olha para o metabolismo. Sendo que a berberina é um produto que traz, às vezes, desconforto para alguns pacientes. E por isso que eu gosto muito de utilizar também esse outro produto aqui, ó, que é o Glucovantage. O que é o Glucovantage, Humberto? É a berberina. É uma berberina que é 5 vezes mais absorvida, tá? E é uma berberina que não traz aquele desconforto que a maioria dos pacientes sentem, tá? Ela não traz esse desconforto. E até por conta disso,
é uma das mais prescritas hoje em dia. Tanto que a dosagem usual do Glucovantage é de 100 a 200 miligramas por dia, diferentemente lá da nossa berberina convencional, tá? E ela também vai trabalhar nas mesmas vias que a berberina convencional trabalha, porque ela também é berberina, só é uma berberina que teve ali alguns processos aonde ela conseguiu aonde ela conseguiu ter uma melhor absorção no nosso intestino, tá? Pessoal, a maioria desses produtos ricos em polifenóis, né, que são os ativos da berberina, da curcumina, eles são pessimamente absorvidos pelo nosso intestino. Por isso que a gente hoje observa vários produtos que conseguem aumentar a absorção dessas substâncias, tá? Aqui a gente vai falar sobre o Carolim. O Carolim, ele é feito a partir de dois fitoterápicos, né, alfa-rúpio e o nopal, que formam um gel viscoso no nosso estômago. E esse gel viscoso, ele consegue estimular a produção de alguns hormônios que estimulam a saciedade, desculpa, como o GLP-1, e ele consegue também aumentar a saciedade, porque o nosso estômago entende que ele está cheio, porque ele forma esse gel, e esse gel, ele traz esses efeitos de aumentar a saciedade e também mostrar para o cérebro, olha, eu já comi, meu estômago está cheio. Tanto que a utilização dele sempre é 15 minutos antes das refeições, tanto do almoço quanto do jantar, sempre com 200 ml ou até mais quantidade de água você pode estar utilizando no paciente de vocês, tá? Então, o Carolim é extremamente importante para que a gente consiga aí melhorar a saciedade dos nossos pacientes, tá? É um produto novo, chegou no mercado aí, não tem nenhum ano esse produto, mas é um produto que eu vejo excelentes resultados. E é um produto que você pode utilizar em qualquer tipo de paciente, né? É uma fibra que você está dando para o seu paciente. É um dos pacientes, perdão, é um dos produtos aí que eu vejo que vai trazer um crescimento e uma utilização muito mais acentuada das fibras do nosso país, tá? E ali, ó, olha que bacana, gente. Os estudos mostram que ela consegue reduzir até em 47% a ingestão calórica durante o dia, né? Bem legal essa ação do Carolim, tá? A gente ouve falar tanto de cromo, né? Picolinato de cromo, cromo para diminuir vontade de doce, mas será que isso é verdade? Eu estou trazendo para vocês aqui o Chrominex, que é a melhor forma de cromo que tem hoje no nosso mercado, tá? O Chrominex é uma forma de cromo que ele é feito a partir de um extrato de um fitoterápico, tá? E ele consegue ter a forma trivalente. O que isso significa? Que ele consegue ser muito mais bioativo e também ser menos tóxico para o nosso corpo, porque o cromo convencional, ele tem um pouco de processos que podem trazer algum tipo de toxicidade para o nosso organismo. E esse Chrominex, ele não faz isso. E a gente sabe que o cromo é fundamental para a ação da insulina, né? O cromo, ele consegue trabalhar ali na indução da insulina e a gente consegue observar muito bem isso aqui nesse modelo, né? O cromo agindo aqui nos receptores insulínicos, tá? Melhorando ali todos os processos metabólicos, né? A geração de ATP ali através da função mitocondrial. Então, é um produto, pessoal, muito bacana para vocês utilizarem naqueles pacientes que estão com um metabolismo muito lento, aquele paciente que não come bem, sabe? É um produto bacana para você que gosta de utilizar o cromo quelado ou o picolinato de cromo, porque ele é muito melhor, tá? Ele é muito mais absorvido, tanto que a dosagem dele é diferente, e é um produto que a gente vê bons resultados, tá? Ali a gente vê que fornece em torno de 200 a 400 microgramas de cromo alimentar, né? Que é o cromo puro. Passando aqui. E outro produto que eu acho incrível é o Super Citrus, tá? O Super Citrus, ele é feito a partir da cáscara de uma espécie de laranja,
tá? Que é rica em sinefrina. E essa sinefrina, ela vem em altas quantidades, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. O citrus aurantium, que a gente está bem acostumado de ver, ele vem em torno de 6% de sinefrina. E esse produto, o Super Citrus, vem com 30% de sinefrina, né? É uma quantidade bem alta de sinefrina. E essa sinefrina, ela estimula os receptores beta-adrenérgicos. E esses receptores beta-adrenérgicos vão estimular o quê? A termogênese, tá? Eles vão estimular toda a função metabólica, tá? Por conta dessa estimulação dos receptores beta-adrenérgicos. E ele vai estimular ali aumento de mobilização de ácidos graxos, mobilização de triglicerídeo, tanto que tem alguns estudos que mostram que a utilização do supercitos é muito importante para reduzir até mesmo quantidade de colesterol total, de LTL, de triglicerídeo, porque ele consegue melhorar a mobilização desses ácidos graxos. E ele também é rico em alguns polifenóis que estimulam a beta-oxidação mitocondrial, estimulam ali a otimização da função mitocondrial, tá? Ele estimula a biogênese mitocondrial por conta de alguns polifenóis. Então, ele consegue trabalhar em duas vias diferentes. Ele consegue estimular a termogênese através dos receptores beta-adrenérgicos, tanto que ele aumenta ali os batimentos cardíacos, e ele também consegue ali estimular a produção mitocondrial através do aumento da quantidade e também da funcionalidade de cada mitocôndria por conta dessa ação dos seus polifenóis que a gente encontra. A dosagem de uso do supercítrus é de 300 a 500 miligramas dia. Pessoal, muito cuidado aí, pacientes cardíacos, pacientes que têm muita sensibilidade com a cafeína, eu não usaria, tá? Mas quem gosta de tomar um produto para dar aquele up antes do treino, aquele produto para deixar a pessoa acordada, ligada, sabe? É um bom produto, é um excelente produto, tá? Muita gente gosta de ficar prescrevendo ioimbina o tempo todo. Eu não vejo o supercitrus muito diferente da ioimbina, sendo que ele não traz todos aqueles efeitos colaterais que a ioimbina traz, tá? Vamos lá aqui. E aqui tem algumas fórmulas, né? A gente vê ali o Green Select, dosagem 160 miligramas, a berberina, 500 miligramas, supercitrus, 300 miligramas, e o Chrominex, 10 miligramas, uma cápsula 2 vezes ao dia, né? Aqui a gente já no controle do apetite, mais focado na compulsão. Botei o Relora. O Relora é um produto que tem metade o felodendro e metade a magnólia, tá? E a magnólia e o felodendro conseguem trabalhar muito nos receptores relacionados à ansiedade, como a serotonina e também a dopamina, e eles conseguem muito trabalhar na diminuição da compulsão alimentar, tá? Essa fórmula aqui é muito focada para quem tem muita compulsão. Tanto que eu estou botando o carolinho ali para melhorar a saciedade, o 5-hidroxitriptofano para melhorar a quantidade de serotonina, a Gimena também consegue trabalhar em algumas vias que também são importantes no controle do apetite, e o Relora vindo para trabalhar a ansiedade, né? E essa fórmula aqui ao lado é um otimizador mitocondrial, tá? Aquele paciente que está muito inflamado, que está com metabolismo muito lento, e você precisa otimizar a função mitocondrial desse paciente. Eu venho ali com a coenzima Q10, com a L-carnitina, passo alfa-lipóico e o PQQ, né? Esses aqui são substratos mitocondriais importantes, né? Todas essas substâncias aqui conseguem trabalhar muito bem na biogênese mitocondrial, consegue estimular a produção de mitocôndrias. E é por isso que esse produto aqui também é muito importante. E você pode utilizar, olha só que legal, você pode utilizar essas três fórmulas de uma vez só, né? Uma vez só que eu falo assim, numa mesma receita, né? Você pode utilizar ali essa fórmula termogênica para o paciente utilizar antes do almoço e talvez antes da janta. Só cuidado com o super cítrus aqui, que ele vai aumentar ali a excitabilidade da pessoa à noite, tá? Pode utilizar esse controle de apetite aqui nos horários que a pessoa se sente mais compulsiva, mais ansiosa, né? E pode utilizar essa fórmula aqui para otimização mitocondrial em qualquer horário do dia, tá? Pode estar utilizando os dois. Por isso que é muito importante vocês entenderem aquilo que eu falei no início da aula, né? De saber trabalhar as vias metabólicas dos pacientes para saber como vocês vão conseguir melhorar
essa otimização em cada paciente, né? Otimizar o tratamento, otimizar também o uso de cada suplemento. Para falar agora um pouquinho sobre memória e cognição. Saiu meio cortado aqui a imagem agora que eu estou vendo. A gente tem várias vias aqui que aumentam a neuroinflamação, o estresse oxidativo no nosso cérebro, né? A gente tem aqui primeiro a disfunção sináptica aqui de alguns neurotransmissores, a queda da acetilcolina, a queda da dopamina, né? E isso tudo causa um declínio neural, um declínio cognitivo, com a queda tanto desses dois neurotransmissores extremamente importantes para a função sináptica do nosso cérebro. A gente também observa uma diminuição da produção mitocondrial, né, uma disfunção mitocondrial, que também vai reduzir ali, ó, a quantidade de energia que o nosso cérebro tem. E é muito importante a gente entender isso aqui. O Alzheimer está muito ligado a isso aqui. O estresse oxidativo e danos neuronais através de um aumento de radicais livres de estresse oxidativo por conta de vários motivos, né? Idade, obesidade, tabagismo, alcoolismo, estresse, tudo isso, né? Excesso de cortisol, tudo isso aqui, ó, aumenta o estresse oxidativo no nosso cérebro. E esse estresse oxidativo no nosso cérebro aumenta o que aqui, ó? As nossas placas beta-amiloides, tá? E essas placas beta-amiloides é o grande marcador de doenças como Alzheimer, tá? E tudo isso começa com um fator inflamatório, causado por uma neuroinflamação. Então, gente, nosso corpo é perfeito. Esses pacientes aí que estão acima do peso, esses pacientes que têm uma vida muito desregrada, é sempre importante você olhar para o estresse oxidativo, para os fatores inflamatórios que esse paciente gera todos os dias ali para o corpo dele, que isso pode atrapalhar e mudar totalmente o tratamento que você vai passar para ele, tá? E aqui, ó, a gente tem a fosfato de colina, tá? A fosfato de colina é um dos principais alimentos que o nosso cérebro precisa da colina. E a fosfato de colina é uma das melhores formas de colina que a gente tem hoje. E isso faz com que o nosso cérebro consiga trabalhar mais, ter mais energia, melhora a síntese de acetilcolina, melhora as membranas celulares importantes e também protege o nosso corpo, tá? A gente vê aqui um aumento da acetilcolina, que é muito importante para a memória e aprendizado. Ela também melhora a estrutura neuronal, né? Ela melhora a troca de informação, a sinapse entre os nossos neurônios, né? Essa fluidez que é muito importante. A colina também faz isso. E ela também aumenta aqui a doação de grupos metila, melhorando todo ali os processos de metilação, que vão ser muito importantes, né? Não só na proteção ali da bainha de mielina, mas também no aumento da produção de alguns neurotransmissores importantes, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, entre outros, tá? Então, olha a quantidade de coisas importantes que a fosfato de colina trabalha. Um alimento que é muito rico em colina, né, especialmente a gema, é o ovo, tá? A principal ação do ovo, quando a gente olha para o cérebro, é por conta da quantidade de colina que a gente encontra ali, tá? E o cérebro é o órgão do nosso corpo que mais consome energia, tá? Que é o órgão mais rico ali em lipídios, né? 60% do nosso cérebro é feito de lipídios, tá? E a dosagem utilizada da fosfato de colina por dia é de 300 a 600 miligramas, tá? E aqui eu tenho uma colina mais absorvida, uma colina de alta intensidade, podemos dizer assim, porque ela tem uma excelente absorção, um excelente resultado, que é o cognizin, tá? Ele consegue melhorar a geração de energia no nosso cérebro, tá? Ele tem uma absorção maior, a colina, e ele também tem a citidina, né? Que também tem um papel importantíssimo ali na síntese, no aumento da fosfato de colina. Ele também ajuda a melhorar a função, a otimizar a função mitocondrial,
Vocês podem ver aqui que a utilização do Cognizinho em alguns estudos aumentou em quase 14% a geração de energia no cérebro dos pacientes e, consequentemente, ali, ó, velocidade de processamento, energia mental e neuroproteção, tá? Eu gosto muito dessa forma aqui de colina e é uma das que eu mais indico, tá? Ela é um pouquinho mais cara, gente, mas vale a pena, vale muito a pena, especialmente aquele paciente que está, sabe, cansado, fadigado, aquele paciente que a memória dele já não funciona tão bem como deveria funcionar, é um produto que daria muito para estar utilizando. Outro produto incrível é esse fitoterápico, né, que é a Bacopa monnieri. A Bacopa monnieri é rica em bacosídeos A e B, que estimulam ali o crescimento de novos dendritos neuronais, né? E essa ação que ela traz da produção desses dendríticos neuronais consegue aumentar ali a produção de acetilcolina, consegue melhorar o fluxo sanguíneo cerebral, a vasodilatação, muito parecido até com ginkgo biloba, tá? Ela consegue também inibir a acetilcolinesterase e, consequentemente, quando inibe essa acetilcolinesterase, a gente aumenta os níveis de acetilcolina. A acetilcolina é muito importante para a memória, para o aprendizado, tá? E esse aumento aqui da ramificação dendrítica, perdão, pessoal, melhora ali a sinapse entre os nossos neurônios, melhora a troca de informação entre os nossos neurônios. E entre o outro ponto importante que a Bacopa trabalha é reduzir o estresse oxidativo. Tanto que existem muitos estudos sobre a Bacopa mostrando bons resultados em tratamentos no TDAH. Tá? A gente sabe que o TDAH ele ocorre por conta de quê? De fatores inflamatórios, tá? Por um aumento da inflamação. E a acetilcolina, por diminuir essa inflamação, né, através da atividade de sódio, né, da superoxidimutase que ali existe, ela consegue melhorar também alguns processos relacionados, sintomas relacionados ao TDAH, tá? E o resultado final aqui da utilização da Bacopa monnieri é melhora da consolidação e da memória e também do aprendizado. Gosto muito aí de dosagem de 300 miligramas 2 vezes ao dia, é excelente, tá? Muito cuidado com a quantidade de bacosídeos que tem no extrato da Bacopa que você está utilizando. Sempre confira com a farmácia de manipulação que você indica, tá? A gente lá da Farmadébora, a nossa Bacopa monnieri, ela tem ali 50% de bacosídeos. Outro produto incrível é a nossa acetil L-carnitina, tá? Ela também consegue melhorar a doação para os grupos acetilados, tá? Então vai melhorar todos os processos de metilação. Ela consegue ultrapassar a barreira hematocefálica, que é um grande diferencial desse produto. Ele automaticamente, pessoal, ele melhora a função cognitiva e ele também melhora a neuroproteção. Ele consegue estimular ali a produção de acetilcolina através da doação desse grupo de acetila. Ele consegue também melhorar alguns marcadores inflamatórios. Ele consegue estimular ali o transporte de ácidos graxos e, consequentemente, melhorar a beta-oxidação, gerando mais energia para o nosso cérebro, tá? E ele também aumenta a expressão NGF, que é extremamente importante na proteção do nosso cérebro. Eu gosto muito de utilizar a acetil L-carnitina, é uma das formas mais utilizadas de carnitina que a gente tem, especialmente para doenças mentais, porque essa forma de carnitina consegue ultrapassar a barreira hematocefálica com grande facilidade. E a dosagem que eu gosto de utilizar é de 500 miligramas a 1.000 miligramas pela manhã, tá? Para deixar a pessoa já mais otimizada para o dia, para fazer que o dia dessa pessoa seja ainda melhor, para que a memória dessa pessoa ainda trabalhe ainda melhor naquele dia. Outro produto incrível é o ginkgo biloba, tá? Muita gente já conhece o ginkgo biloba. Ele consegue aumentar ali a vasodilatação através dos seus ginkonosídeos, né? Que são substâncias que existem no ginkgo biloba, que consegue trazer essa vasodilatação, esse aumento ali das correntes sanguíneas dentro do cérebro, fazendo com que o nosso sangue consiga trabalhar melhor e essa atividade da melhora da oxigenação do cérebro faz com que a gente gere mais energia, faz com que o nosso cérebro trabalhe melhor,
faz com que os nossos neurotransmissores trabalhem melhor, tanto que a gente utiliza muito ginkgo biloba para quando a gente vai a altas alturas, né, para lugares muito altos, a utilização do ginkgo biloba sempre é muito indicada por conta do aumento dessa ação nele, né? Ele faz essa vasodilatação nos vasos cerebrais e essa ação consegue melhorar todo o fluxo sanguíneo, fazendo toda a função que o ginkgo biloba traz quando a gente olha para a função cerebral, né? E ele também, esses ginconosídeos que a gente encontra no ginkgo biloba, ele consegue ser muito importante também na varredura de radicais livres. Eles conseguem trabalhar muito bem essa ação antioxidante, anti-inflamatória, que vai ajudar também a proteger o cérebro, tá? Eu gosto muito da ação do ginkgo biloba também como um neuroprotetor, tá? Aquela pessoa que já tem vários casos de doenças neuronais na família, né? Parkinson, Alzheimer, entre outras, a utilização do ginkgo biloba ali como um agente protetor pode ser uma excelente alternativa, tá? E, consequentemente, ali, ó, a melhora da memória, do foco e da neuroproteção. Outro produto que eu adoro é a rhodiola rosa, tá? Ela age diretamente no nosso eixo adrenal, ela consegue reduzir o cortisol. A rhodiola é uma planta adaptógena. O que é uma planta adaptógena? Ela consegue adaptar o nosso corpo àquele momento de estresse que a gente está vivendo. E isso faz com que ela consiga trabalhar em diversas vias, né? A gente está vendo aqui ela trabalhando na redução da produção do cortisol, tá? Então, ela diminui o estresse, ela causa um equilíbrio de alguns neurotransmissores através da serotonina e também da dopamina, e ela também consegue melhorar a função mitocondrial. Ela é muito importante para a diminuição daquela fadiga, especialmente a fadiga mental, tá? E toda essa ação aqui que a rhodiola traz, pessoal, é por conta da modulação do cortisol dela, por ela conseguir trabalhar diretamente lá no nosso eixo adrenal, onde a gente produz o nosso cortisol, ela também consegue automaticamente melhorar as quantidades de serotonina, de dopamina, e também trabalhar ali na acetilcolina, que também é importante na resistência à fadiga. Gosto muito da utilização dela nas dosagens de 300 a 500 miligramas, de 1 a 2 vezes ao dia. Eu só não usaria ela à noite, porque ela pode aumentar um pouco da excitabilidade, tá? Eu gosto muito de utilizar a rhodiola para aquela pessoa que vive ansiosa também durante o dia, sabe? Aquela pessoa que vive compulsiva, eu também acho a rhodiola um excelente produto e ela consegue trabalhar de diversas maneiras por conta dessa ação no nosso cortisol. Aqui já tem algumas fórmulas, tá? A rhodiola, a teanina, a cafeína, acetil L-carnitina. Isso aqui é mais para performance executiva, né? Aquela pessoa que precisa ter uma performance um pouco mais elevada no trabalho dela, um trabalho que exige muito mental da pessoa, sabe? E essa fórmula eu também usaria até mesmo para uma pessoa que está estudando para um concurso, sabe? Eu usaria para uma pessoa que está estudando para uma prova, eu também usaria essa forma. Tem uns estudos bem legais que eu recomendo vocês a lerem sobre a associação da L-teanina com a cafeína. A gente tem aqui uma de energia cerebral, que é muito para estimular a função mitocondrial, acetil L-carnitina, a nossa coenzima Q10, o PQQ e o cognizin, que é a nossa forma de colina que a gente vai estar dando no nosso paciente, né? E vocês podem ver que todos esses produtos aqui, eles trabalham não só na doação de energia, como a colina para o nosso cérebro, mas na otimização da função mitocondrial para gerar ainda mais energia para o nosso cérebro. Por isso que essa fórmula aqui é muito importante para quem sofre de fadiga mental, de cansaço mental, tá? E aqui tem a Bacopa Moneri, o Cognizin, o ginkgo biloba e o magnésio L-trionato para memória e aprendizado. Tá? O magnésio L-trionato, a gente não falou dele até agora, mas também é uma das formas que eu mais gosto de magnésio, porque o L-trionato, esse aminoácido aqui, aumenta a entrada de magnésio dentro do nosso cérebro, trazendo todos aqueles efeitos benéficos que eu já mostrei hoje para vocês, que o magnésio consegue trabalhar ali em algumas vias
como no glutamato e também em GABA, tá? E aqui o neuroprotetor sênior, aquela pessoa que você já sabe que na família teve vários casos de doenças neuronais, essa fórmula aqui é excelente, né? Que são substâncias que, além de melhorar a função neuronal, também agem como excelentes antioxidantes, excelentes anti-inflamatórios, protegendo o nosso cérebro contra esse estresse oxidativo, que, por sua vez, pode ocasionar aí algumas doenças neuronais. Agora aqui a gente vai falar um pouco sobre as nossas vias hormonais, né? O que a gente consegue modular através de uso de suplementos em vias hormonais. Aqui a gente olha para um homem, né? O eixo hipotálamo hipófise gonadal é onde o homem produz mais de 90% de testosterona. E esse eixo, conforme a idade, conforme hábitos de vida, como sedentarismo, obesidade, tabagismo, alcoolismo, esse eixo ele começa a parar de funcionar de maneira adequada e, consequentemente, ele também para de produzir aquelas quantidades de testosterona que produzia antes. E isso faz com que não há produção do hormônio luteizante, que vai estimular a produção da testosterona nas glândulas dos homens, tá? E e isso faz com que há um aumento dos processos de aromatização ali, da produção de estrogênio. E o homem, em vez de produzir mais testosterona, ele começa a produzir mais estrogênio também, tá? E a gente começa a observar isso também na mulher, mas na mulher já é diferente. A mulher produz 90% da sua testosterona na adrenal. E a mulher também sofre com a idade, sofre com os hábitos de vida, sofre com tabagismo, sofre com alcoolismo. Tudo isso aí vai piorando a produção de testosterona na adrenal da mulher, que também vai influenciar diretamente no estrogênio e também na progesterona, tá? E isso aumenta ali fadiga, baixa libido, alteração do humor, perda óssea, tá? E alguns fitoterápicos aqui, olha, que são adaptógenos, conseguem trabalhar muito bem essa função também na mulher, como a rhodiola e a ashwagandha, tá? E o legal na mulher é que a gente consegue escolher alguns produtos que trabalham diretamente na adrenal, que eu vou mostrar para vocês, como também tem produtos que trabalham diretamente no eixo hipotálamo hipófise gonadal dos homens, tá? É só a gente saber escolher. O primeiro que eu trago aqui é o Tribulus, mas é o Tribulus evoluído. Esse aqui é o ProTup. O ProTup tem 30% de protodioxinas, que é o principal constituinte químico do Tribulus, que vai fazer com que ele consiga aumentar a produção de testosterona, tá? Para vocês terem uma noção, um extrato convencional de Tribulus terrestre que a gente compra aí nas lojas, em farmácias de manipulação, tem 5% de protodioxinas. Esse produto, o ProTup, tem 30%, tanto que a dosagem de utilização dele é bem mais baixa do que a do Tribulus terrestres convencional, tá? Ele age diretamente ali no hipotálamo, né? Ele consegue estimular a produção de testosterona aqui no eixo hipotálamo hipófise gonadal, e ele na mulher, ele também age na adrenal. Ele também tem essa capacidade, tá? É um bom produto tanto para homens quanto para mulheres, tá? E ele tem todas essas ações aqui porque ele consegue aumentar a quantidade de hormônios luteizantes que, por sua vez, vão aumentar a quantidade de testosterona ali nos testículos dos homens, que é onde a gente observa a produção de testosterona, tá? Em segundo lugar, o fitoterápico mais importante para a saúde do homem quando a gente pensa em níveis de testosterona, que é o Long Jack. O Long Jack ele consegue trabalhar em várias vias que vão estimular a produção de testosterona, que vão inibir os processos de aromatase, que vão inibir o aumento do cortisol, tá? E é um dos produtos mais estudados quando a gente olha para o aumento da quantidade de testosterona em homens. Em mulheres tem pouquíssimo estudo. Eu não posso afirmar que em mulheres ele é muito eficaz, mas nos homens é o melhor que vocês podem utilizar. Ele consegue reduzir o SHBG, que é um hormônio ligante à testosterona, né? O SHBG se liga à testosterona, diminuindo a quantidade de testosterona livre.
E o Long Jack consegue reduzir a quantidade de SHBG, tá? E ele é rico em euricomanones. Esses ativos conseguem trabalhar diretamente no nosso eixo, aumentando e estimulando a produção de testosterona. E ele também consegue inibir a conversão da testosterona em estrogênio através de uma inibição da aromatase. Tá? É o melhor produto quando me perguntam para aumento de testosterona em homens, sem sombra de dúvida. Tá? A dosagem de 200 a 400 miligramas, pode dividir, não precisa ser só pela manhã, tá? Outro produto incrível, tanto para os homens quanto para as mulheres, é o feno grego. O feno grego ele é muito semelhante até com o long jack, perdão, com tribos terrestres, tá? Diferença do Protup e do Long Jack em relação a testo. Eu gosto mais do Protup para as mulheres, porque ele vai agir até mais na adrenal do que no eixo hipotálamo e nodal. Então, Protup, vamos focar nas mulheres e o Long Jack a gente foca nos homens, ok? E o feno grego, gente, ele é muito parecido até com tribos, porque ele é muito rico em saponinas esteroidais, né, como a dioxigenina. E ela aqui, ela aumenta ela consegue melhorar a sinalização dos receptores androgênicos, e isso melhora a atividade também dos hormônios. E, além disso, ele consegue diminuir a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, aumentando a quantidade de testosterona livre, tá? E outro ponto importante, ele é rico, além de fibras, em iso, isoleucina, né? Aquele aminoácido. Ele consegue ter boas quantidades de isoleucina que também vão trabalhar aqui nas funções metabólicas, especialmente na glicemia. Pessoal, nós encontramos estudos de feno grego com bons resultados tanto em homens quanto em mulheres, tá? Esse produto é fantástico. Para mim, é um dos melhores. Ele consegue melhorar a testosterona tanto em homens quanto em mulheres. Ele consegue melhorar o libido. Ele consegue melhorar a função metabólica, né? Não só por conta das fibras, mas também por conta de algumas substâncias que ele possui, né? Como uma alta quantidade dessa isoleucina que consegue modular muito bem receptores de insulina, tá? E a dosagem usual dele é de 300 a 600 miligramas dia. Quando me perguntam qual é o melhor produto para a saúde da mulher, especialmente a mulher menopausada, é o lúpulo, tá? O lúpulo que a gente usa para fazer a cerveja. E, pessoal, você não vai conseguir ter todos os resultados do lúpulo tomando cerveja, tá? Não adianta usar o lúpulo. Você tem que tomar o lúpulo em forma de extrato seco, em cápsulas especialmente. E agora no mercado a gente tem o Lifenol, que é um extrato extremamente padronizado, esse nome aqui, ó, desse palavrão, 8-prelinagerina, o nosso 8-PN, que é um potente, é o mais potente fitoestrógeno que a gente encontra hoje no nosso mercado. O lúpulo é muito mais potente que a soja, é muito mais potente que o trevo vermelho, é muito mais potente que outros fitoestrógenos que a gente tem o conhecimento, tá? O lúpulo, ele consegue estimular tanto os receptores alfa quanto os receptores beta-estrogênicos, tá? E ele é muito importante em todos os processos ali da menopausa, pois ele consegue modular muito bem o estrogênio. Então, se eu fosse escolher um produto para trabalhar na menopausa, com certeza seria o lúpulo. E a dosagem que eu sempre recomendo do Lifenol é de 85 miligramas por dia. Essa dosagem aqui de 170 miligramas é se o caso estiver muito grande, tá? Os estudos mostram ali que o lúpulo, além de trazer todos os efeitos benéficos na modulação do estrogênio, ele reduz as ondas de calor, ele melhora a qualidade de vida na menopausa, é um produto fantástico, fantástico, tá? Passando aqui. O produto que todo mundo conhece também é a maca. E a maca, a principal ação dela ali, com certeza, é como adaptogênico. Ela é um excelente adaptogênico, então ela trabalha diretamente ali na questão da diminuição do cortisol, que isso vai melhorar a produção hormonal.
ela também consegue trazer bons resultados, tanto para homens quanto para mulheres. Aqui eu fiz até uma um comparativo, né, da maca com tribos terrestres, tu vê os tribos ali mais por conta das saponinas esteroidais que a gente encontra aí nele, e a maca aqui, muito por conta dessa modulação ali no eixo hipotálamo hipófise gonadal, né, especialmente por conta da modulação do nosso cortisol, tá? É um produto que vocês podem utilizar na dosagem de 1.000 a 3.000 miligramas dia, e é um produto muito bem estudado, e ele também age como um excelente neuroprotetor, por conta de alguns antioxidantes, como a macaínas, que a gente encontra na maca, que também consegue proteger o nosso cérebro. A ação da maca no nosso cérebro, ela está sendo estudada agora, até mesmo para algumas doenças neurodegenerativas, né, como o Parkinson e também o Alzheimer. Aqui eu estou trazendo algumas fórmulas, né? Um booster natural de testosterona ali, Long Jack, Protup, Ashwagandha, Mucuna, todos esses fitoterápicos, todos esses ativos conseguem trabalhar em várias vias hormonais importantes no aumento da testosterona. Tem um ali para vitalidade feminina. Esse aqui você pode utilizar em várias fases da vida, tá? Da mulher. A gente pode olhar aqui também no ciclo no equilíbrio do ciclo, né, na menopausa, com óleo de prímula, você pode usar em pó ou pode usar em capsuliose, que eu acho ainda melhor. Pode usar o iam mexicano, que também tem alguns fitoestrógenos importantes. A simicifuga também é rica em alguns fitoestrógenos importantes. Então, ele consegue ajudar bastante nessa fase da menopausa, onde o estrogênio e a progesterona estão tendo uma ondulação muito grande, tá? Aqui tem uma forma para libido masculino muito focado no aumento da testosterona e também no aumento da vasodilatação, tanto que eu botei aqui, ó, um epimédio. O epimédio trabalha muito na vasodilatação, também ajuda ali nos processos de libido do homem, tá? E todas essas fórmulas aqui, pessoal, vocês podem estar utilizando. Ah, Humberto, minha mulher tá, a minha paciente está ali na menopausa e ela também tô querendo deixar ela ainda com uma vitalidade menor. Pode associar essas duas formas sem problema nenhum. Ah, Humberto, tô com meu paciente com testosterona abaixo, sem libido. Pode associar essas duas formas também, não tem problema algum, sabe? O legal é você saber modular os horários. Aqui, ó, eu botaria um libido masculino. Botaria para a pessoa tomar essa cápsula aqui logo quando ela acorda, e depois, para aumentar os níveis de testosterona, mesma coisa que eu falei da outra vez, 10 da manhã e 4 da tarde, tá? Que são os horários que a gente observa ali, os picos do cortisol. E é importante a gente trabalhar isso, porque vocês observaram que a maioria dessas plantas consegue trabalhar muito bem na modulação do cortisol de uma maneira positiva. Isso vai estimular a produção de testosterona. Ah, obrigado que vocês estão. Fico feliz que vocês estão gostando da aula, gente. Fico muito feliz, tá? Gente, para quem tiver interesse, eu vou estar gravando agora no dia 2 ao dia 6 de março. Vão ser 5 dias de aula. Cada dia vai ser um tipo de aula diferente, aonde eu vou conseguir falar muito mais do que eu falei hoje com vocês, tá? Vou conseguir trazer muito mais explicações, vou conseguir trazer muito mais fórmulas. E quem fechar hoje aqui com a Larissa, quem fechar hoje essa aula, que a gente está cobrando um valor simbólico, que é só para pagar os custos dessa aula, vai ganhar um e-book com mais de 50 fórmulas feitas por mim, tá? Eu estou trazendo isso aqui para trazer mais ensino, mais educação. Vocês podem convidar os amigos de vocês. Quem quiser pode mandar mensagem aqui no chat que a Larissa vai responder. A Larissa também deixou uma mensagem fixada aqui com o contato dela, tá? Essas 5 aulas vão ser fantásticas. Eu vou falar os melhores substâncias para metabolismo, emagrecimento, hipertrofia. Eu vou dar vários protocolos de hipertrofia, uso de aminoácidos, uso de carboidratos. Vou falar muito de função cognitiva e fadiga, ansiedade e depressão, como tratar a ansiedade e depressão, como melhorar ali
os processos também de compulsão. Vou falar também muito sobre saúde feminina, que eu adoro falar sobre saúde feminina, tá? Vão ser 5 aulas em 5 dias, tá? E essas aulas vão ficar gravadas, e para quem comprou essas aulas, vocês vão poder assistir elas durante 60 dias depois, tá? E quem comprar hoje aqui com a Larissa, quem falar hoje com a Larissa aqui, vai ganhar ainda um e-book com mais de 50 fórmulas feitas por mim, tá? A gente está cobrando esse valor aí de R$ 49,90, que é um valor simbólico para a gente estar podendo fazer todo esse processo, e vai ser muito importante ter vocês com a gente, e hoje vocês são as primeiras pessoas que estão sabendo. Pode compartilhar com outras amigas Nutris, tá? O contato da Larissa tá aí, tá, gente? O contato, o telefone da Larissa tá aí. Quem quiser mandar um WhatsApp, ou quiser me mandar uma mensagem também no meu Instagram ou no meu WhatsApp, pode ficar à vontade, tá? A gente quer trazer ensino, a gente quer trazer aulas verdadeiras, e esse é um começo, tá? Esse é um começo. Esse ano eu vou estar fazendo muitas aulas aqui, e eu vou estar colocando tudo isso para vocês, tá? Espero que essa aula que eu dei hoje tenha ajudado a tirar dúvidas. Espero que essa aula consiga ter trago para vocês o que vocês precisam entender sobre vias bioquímicas, tá? E vai ser muito importante ter vocês com a gente ao longo desse ano todo, que eu vou estar trazendo muita informação, né? O meu foco agora é total na educação. Eu amo fazer isso aqui e vou estar fazendo com mais intensidade esse ano. E, gente, para a gente finalizar aqui a nossa aula, a prescrição do futuro não está em blocos de receita, de bolo, como eu sempre falo, mas em planos bioquímicos personalizados, tá? Fazer a diferença na vida do nosso paciente, sabe? Fazer com que o nosso paciente sinta resultado de verdade. Fazer com que o nosso paciente tenha aquele resultado que ele quer e que você quer que ele tenha, sabe? Mas para que isso aconteça, a gente tem que entender sobre as vias bioquímicas. A gente tem que entender em qual momento usar um suplemento, em qual momento usar um fitoterápico, o que eu posso associar com o quê. Isso faz a diferença na hora da prescrição, tá? Muito obrigado, Maria Paula, muito obrigado aí. E vamos ter o Rio Serra Fit em 2026, tá? A gente acredito que a partir agora de fevereiro a gente já vai estar colocando mais coisas sobre isso aí. E nosso Rio Serra Fit vai ser ainda mais incrível, gente. Vai ser mais incrível aí esse Rio Serra Fit 2026. Aí, fico muito satisfeito que vocês tenham gostado dessa aula. E essas aulas que eu vou dar em 5 dias, 5 aulas, vai ser uma aula muito mais completa, né? Eu vou conseguir falar em cada dia um assunto, né? Hoje eu falei vários assuntos em 1 hora. Aí você imagina se eu tenho tempo, né? Se eu tenho, não, eu vou ter tempo, né? Cada aula aí vai durar mais de 1 hora, com certeza. E eu vou trazer muito, muito, muito ensinamento para vocês e muitas atualizações, tá? Aí, ó, sou aluna do Cefito, foi um prazer assistir mais uma aula sua. Que bacana, bacana. Saudade do Cefito também. Amei o Rio Serra Fit, obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado vocês me acompanharem aqui, muito obrigado vocês confiarem no meu trabalho, tá? E eu conto com vocês lá no nosso início de março, no dia 2 de março, onde a gente vai ter a nossa primeira aula. Pode mandar mensagem para a Larissa, pode convidar outras pessoas, e vai ser um prazer ter todo mundo ali. A gente vai tirar vai tirar muita dúvida, a aula vai ser aberta, a gente vai conversar, eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas, né, para a gente poder conversar, e vocês vão ganhar um e-book completo com todas as formulações que a gente vai falar nos 5 dias. E, gente, está de graça isso aí, né? R$ 49,90, né? Está de graça. É só para a gente custear todo esse processo que a gente vai ter aqui, tá? E parabéns para vocês, né? Ficaram comigo aqui até agora, numa quarta-feira chuvosa. Nosso país está chovendo praticamente em todos os lugares. Espero que esteja tudo bem na casa de vocês. E para quem ainda não me segue nas minhas mídias sociais, está aqui meu Instagram, meu TikTok e também meu YouTube. E vai ser um prazer ter vocês comigo, não só nas mídias sociais, mas também aqui nas nossas aulas, aonde vai acontecer mais, tá bom? Muito obrigado, gente. Conto com vocês aí em março. E podem convidar amigos, colegas de trabalho, que todos serão muito bem-vindos, tá?
Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Tchau, tchau. Humberto?